Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Observatório da Mulher está aqui de volta. Hoje nós temos o professor Luiz Marques, que é professor na Unicamp, o que muito nos honra, e nós vamos ter que enfrentá-lo em duas pessoas, certo, professor? A Ângela e eu vamos tentar monitorar um pouco essa conversa. Muito bem. Mas vamos dizer primeiro oi para todo mundo, para os nossos ouvintes e assistentes, por favor. Professor, quer se apresentar primeiro, então? Com prazer. Então, bom, meu nome é Luiz Marques, como já dito, eu sou professor colaborador, quer dizer, aposentado, mas ainda dando aula na Unicamp. E, bom, trabalhei na minha vida profissional mais em História da Arte. Nos últimos 20 anos apenas é que eu estou trabalhando agora com questões ambientais e fico muito feliz e honrado com o convite aqui da Rádio Madalena. Ok. Ângela, quer dizer oi? Sim. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângela Martins Maeder, sou professora também, sou aposentada. De formação sou bióloga, mas eu fui para a área da educação. Ok. Professor, por favor, explique essa sua placa aqui atrás, sem Amazônia, sem água. O que está acontecendo? É fato, né? Quer dizer, nós temos uma situação... Veja, nos últimos 20 anos, nós tivemos 3 grandes secas. Desde 2001, 2002 até agora, tivemos 3 grandes secas, o que era alguma coisa relativamente comum para o Nordeste, mas não para o Norte e o Sudeste e o Sul do país, e o Centro-Oeste também. Então, isso configura uma situação completamente nova, e isso se deve a 2 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a questão das mudanças climáticas, né? Quer dizer, nós estamos agora avançando muito aceleradamente para temperaturas médias do planeta cada vez mais elevadas. Chegamos em 1 grau Celsius na temperatura média global, né, terrestre e marítima combinada em relação ao período pré-industrial, que é convencionalmente chamado 1850 e 1900. A maioria das agências adota esse período. Isso era em 2015. Em 2020, nós já estamos em 1,2. Portanto, aumentamos 0,2 graus Celsius em 5, 6, 7 anos. Se vocês pegarem a média de 1970 a 2015, né, que é uma média, a média linear, o aquecimento linear era de 0,18 graus Celsius por década. E em 7 anos nós aumentamos mais ou menos 0,2, 0,20, né, para comparar com 18. Então, claro, há uma aceleração muito forte. Essa aceleração leva a desequilíbrios cada vez maior em várias regiões do planeta, no que se refere à precipitação. Regiões que tendem a chover menos, chovem menos ainda. As regiões que tendem a chover mais, chovem ainda mais. Mas mesmo aquelas em que chove menos, quando chove, chove numa distribuição muito diferente. Então, enxurradas enormes, com grandes períodos de seca. Portanto, essas enxurradas que não são capazes de restaurar os mananciais, os reservatórios, etc., porque foi muito desmatado. E o que é a função fundamental das florestas é exatamente essa capacidade de equilibrar o ciclo hidrológico do planeta. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o ponto do desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia, veja, a Amazônia até 1970, antes da famigerada Transamazônica, ela estava em estado praticamente intacto, ela estava íntegra nos seus centenas de milhares ou milhões de anos. E, portanto, até 1970, ou seja, 470 anos depois da colonização do Brasil, a Amazônia estava relativamente bastante. Se você pegar o censo do IBGE de 1950, você vê que a Amazônia era ainda perfeitamente íntegra. Em 1970 começa a destruição. E é uma destruição muito violenta, que é muito diferente da destruição que houve na Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi uma destruição a machado. Portanto, demorou muitos anos, né?
Claro que ela começou desde 1500, mas é uma destruição brutal, mas é uma lenta destruição. Na Amazônia, não. Em 50 anos, nós destruímos 20% da maior floresta tropical do mundo. Destruímos, que quando eu falo destruir, significa a remoção completa, corte raso. Porque é importante lembrar que grande parte dela também foi degradada, embora, se você olhar pelo satélite, ela não está... Você não vê o solo, porque as árvores estão ali, a copa das árvores ainda esconde a degradação. Então, se pensarmos em corte raso 20%, mas os 20% de degradação, nós temos 40% da floresta em 50 anos. Né? Ou seja, os mais de 4 milhões de quilômetros quadrados foram... 40% deles foram destruídos. Destruídos por quem? Primeiro pelos militares, por causa de uma doutrina mórbida da segurança nacional, uma coisa completamente absurda. Uma doutrina da Guerra Fria, que ainda continua ainda até hoje, né, no esquema da Guerra Fria. E, em segundo lugar, a partir de 1970, exatamente pela colonização promovida pelos militares da Amazônia. Você sabe que a colonização dizia o quê? Você pode ter esse pedaço de terra aqui desde que você desmate. Era uma condição para que você tivesse a posse daquela terra, que você desmatasse. E depois, isso eram os pequenos, mas depois vem os grandes. Né? Vem as campeãs, vem as JBS, vem os grandes frigoríficos que compram de grandes fazendas. Né? O Brasil hoje tem mais cabeças de gado do que gente. Né? Nós temos... E onde está concentrado? Na Amazônia, na região norte. A região norte, veja, é uma região na qual decuplicou o número de cabeças de gado desde 1985. Né? Então, hoje é a região onde mais cresce os rebanhos. Ainda está mais concentrado no centro-oeste, mas é onde mais cresce na região norte. Tudo isso nos leva aos famosos rios voadores. Né? Ou seja, a floresta amazônica, ela atrai, por uma questão de diferenciação de pressão atmosférica, etc., ela atrai a umidade do Oceano Atlântico, ela recicla essa umidade 5, 6 vezes no sentido leste-oeste. Aí esses ventos de baixa altitude batem nos Andes e desviam para o sul e sudeste, esses ventos de grande umidade, que são exatamente aqueles chamados rios voadores, né? Popularmente chamados rios voadores. E esses rios voadores são muito importantes para as chuvas nas regiões do sul da Amazônia, entre as quais o sudeste, onde eu estou aqui em São Paulo, mas também no sul, também em Minas Gerais, no sul, Paraná, etc, etc. Então, essa diminuição é que nos leva à ideia de que sem Amazônia, sem água. E, de fato, nós sabemos muito bem que desde 2012, veja, desde 2012, o sistema Cantareira tem apresentado déficits de precipitação em relação à média histórica. Em 2015, houve um superávit. O único ano em que houve superávit foi 2015. E agora, em outubro de 2021, nós estamos, talvez, muito provavelmente, ultrapassando um pouquinho a média histórica. Mas isso nos últimos 20 meses, nós estivemos abaixo da... Então, o fato de um mês ou 2 meses aumentar a precipitação acima, inclusive, da média histórica, não quer dizer nada. Então, a situação nossa é a seguinte, a situação é que nós vamos agora, cada vez mais, enfrentar problemas de déficit de chuvas. Cada árvore derrubada na Amazônia é um problema a mais aqui para nós. Uau! Ângela, você quer perguntar alguma coisa? Então, é um problema enorme, né? Então, quer dizer que toda essa dinâmica que você estava falando, professor, é uma dinâmica que influenciou para que a gente tivesse tempestades de areia? Certamente, né? Um dos impactos, né, mais claros desse processo aí que eu acabava de evocar é esse, né? Quer dizer, você tem vários fatores que são intervenientes nisso. O mais importante é esse, né? Ou seja, o fato que você derruba a floresta é absolutamente fundamental para a reciclagem hidrológica e, portanto, você tem seca. E como a Amazônia teve 3 secas fundamentais: 2005, 2010 e 2015 e 2016. Essas 3 secas são sucessivamente piores.
Então, de 2015 é pior que 2010, 2010 é pior que... É muito pior, não é pouquinho pior, é muito pior. Né? A de 2015-16 foi a maior seca registrada dos registros históricos da Amazônia. Então, bom, claramente você tem um problema de diminuição, portanto, das chuvas, você tem um problema que o agronegócio ele tem a monocultura, de forma geral, a monocultura, o agrointensivo, monocultura e para exportação, é um agro de exploração intensiva da terra. Por quê? E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles vão derrubar em seguida. Eles vão derrubar e, portanto, eles podem destruir aqui esse solo. E acontece que esse solo é, de fato, destruído. Né? Basicamente, ele é feito para pasto e o pasto se degrada. E, portanto, nós temos uma situação que é qual? Que é uma situação de uma erosão do solo. Uma erosão que é cada vez maior do solo. E quando bate, e como você tem, portanto, esses grandes desequilíbrios de precipitação, você tem grandes ventos, que, aliás, as florestas também eram um elemento importante para deter a violência dos ventos. Então, você tem grandes ventos, e esses ventos, ventanias muito fortes, que são resultado também das mudanças climáticas, está previsto nos modelos climáticos, e isso vai levar ao quê? A ventanias que ocorrem sobre solos que estão muito secos e, portanto, eles são capazes de levantar areia. E eles levantam areia a 10 quilômetros de altitude, tá certo? Então, e o grande problema do Brasil, isso ocorre na África, não ocorria no Brasil. Ocorria, sim, mas era muito raro que ocorresse. Né? Agora está ocorrendo de uma maneira muito mais recorrente. O grande problema também é que depois disso vem chuvas, e essas chuvas são chuvas tóxicas. E por que são chuvas tóxicas? Porque o Brasil é o país que mais, junto com a China, é o país que mais usa agrotóxico por hectare do mundo. Ele não é que ele usa mais agrotóxico porque ele tem muita extensão de agricultura. Claro, também, mas é por hectare. Então, se você pensar em 1990, veja, o Brasil estava numa posição razoável ainda. Em 1990, nós usávamos 0,88 quilos de agrotóxico por hectare. Nem 1 quilo de agrotóxico por hectare. Em 2016, nós estávamos usando quase 6 quilos, 5,8, alguma coisa assim. Quase 6 quilos. Quer dizer, aumentou por 7. Agora, o agrotóxico, o que acontece? Ele fica lá. Ele fica na terra. Então, você tem uma quantidade enorme de dioxina, de clorpirifos, de tudo que você quiser de palavrão, em termos de agrotóxico, que está lá e que quando chega e quando bate, então, a tempestade de areia, e que depois virar uma tempestade, que foi exatamente esse é o modelinho que está acontecendo, a chuva é tóxica. Então, nós estamos claramente hoje numa situação de, como eu diria, de uma aceleração em relação a uma disfuncionalidade da sociedade. Quer dizer, vai aumentar, está aumentando já, isso é claro, já está aumentando. Se pegar os dados da Organização Mundial da Saúde, o aumento do câncer, por exemplo, é enorme. E as projeções para o aumento do câncer até 2040 são ainda mais aterrorizantes. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que é uma sociedade que intoxica os organismos. E quem intoxica os organismos? Mais uma vez, o vilão é o mesmo, é o agronegócio. Quando você tem alternativas, essa que é a coisa importante. Se você pegar o MST, que é tão temido aí pela direita, pela extrema-direita, etc., o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico do mundo. Eles têm um sistema de organização de exploração da terra que é um sistema que conserva os solos e que não intoxica o planeta. Então, o modelo vigente no Brasil, o modelo, aquele que é defendido pela bancada do boi no Congresso Nacional, aliada à bancada da bala e à bancada da Bíblia, assim, as três Bs, né? Esse grupinho não, esse enorme grupo que domina grande parte do Congresso Nacional, ele defende um modelo suicida para a sociedade brasileira. É completamente suicida. E não é o futuro. Nós já estamos adoecendo por causa disso e vamos adoecer cada vez mais. Chocante. Eu lembro que nós fizemos o
Fórum Alternativo Mundial da Água, na época em que teve o fórum lá em Brasília, né? Exatamente. O fórum oficial. E a gente conversou com uma porção de pessoas e eu acabei conversando com uma mulher indígena que dizia: olha, nós somos cercados de grandes fazendeiros por todos os lados. Portanto, a água que chega aqui e que eu bebo é uma água que já vem contaminada pelos agrotóxicos. E o meu neném, né, ele acaba mamando e tendo dor de barriga, e os idosos também, né? Agora, estão deixando passar a boiada, é isso? É isso que está acontecendo? Não é que eles estão deixando passar a boiada apenas, né? Eles estão tocando a boiada. Né? Eles estão... Porque eu acho que a diferença, a grande diferença do governo Bolsonaro, desse desgoverno Bolsonaro, em relação aos governos anteriores, é a seguinte: nos governos anteriores, houve muito desmatamento, claro, houve toda essa política que nós estamos lamentando agora, claro que houve, mas se tratava de uma prática que se traduzia por negligência e por, digamos assim, cumplicidade com esses agentes destruidores. O governo Bolsonaro é diferente. A destruição é parte da agenda, está no centro da agenda deles. Não se trata de negligência, não é que os governos anteriores deixaram a boiada passar. O governo anterior é a boiada, é a própria boiada. Tá certo? Quer dizer, eles são os protagonistas do processo, que agora estão no poder e estão implementando isso de uma forma mais... Eu não quero tirar, em hipótese alguma, a culpa dos governos anteriores. Eles são extremamente cúmplices disso. Agora, é diferente. Eles eram cúmplices do crime. O governo atual é o crime, é o próprio crime. E essa que eu acho que é a diferença muito, muito clara em relação a isso. Né? E era claro isso, gente. Em 2018, Bolsonaro pode ser acusado de tudo, e deve ser acusado de tudo, menos de uma coisa, de ter enganado as pessoas. Ele não enganou, ele dizia desde sempre para que ele viria. E as pessoas, sobretudo as mais ricas, que têm acesso à informação, que têm maior nível de escolaridade, etc., votaram nele sabendo o que estava na pauta. Né? Então, eu acho que existe aí uma culpabilidade, uma responsabilidade de uma parcela do eleitorado que votou no Bolsonaro que é muito grande, É moral, é imoral. O que eles fizeram está no nível da moralidade, porque eles sabiam exatamente aquilo que estava sendo proposto e que está sendo feito. Tá, agora, com relação à exploração da terra, o capitalismo, de alguma maneira, acabou sempre explorando os recursos naturais e nunca repondo em nenhum momento. Né? A não ser os indígenas que chamaram a atenção para essa questão, né? Complicado, né? Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer? O que a gente teria que pensar nesse sentido? Eu acho que sim, quer dizer, veja, o capitalismo é claramente a potenciação ao extremo de um processo destrutivo que já ocorria antes dele, só que numa escala muito menor, numa velocidade muito menor, do ponto de vista, inclusive, demográfico, claro, menos pessoas destroem menos. Então, nós temos uma situação que claramente se reconfigura a partir dos anos 50. E essa reconfiguração, aquilo que eles chamam a grande aceleração, né? Os cientistas chamam a grande aceleração, Will Steffen, vários cientistas caracterizam, né, a emergência do antropoceno, né, essa nova época geológica chamada antropoceno, no qual a atividade humana equivale ou supera a atividade de agentes não humanos, né? Sei lá, os ventos, as tempestades, a erosão, etc., etc. Os homens têm mais impacto agora sobre o sistema Terra do que os outros fatores, isso que se chama antropoceno. Com essa grande aceleração, houve efetivamente um enorme avanço e uma aceleração muito grande daquilo que estamos falando agora, sobre a erosão dos solos e, portanto, todos esses impactos em relação à questão, por exemplo, da segurança alimentar, por exemplo. Né? E, efetivamente, veja, é muito interessante perceber, trágico, mas digno de nota, é o fato de que nós
Desde os anos 70, viemos diminuindo o número de pessoas com fome, até 2011. A partir de 2011, começa a inverter essa curva. Por que houve até 2011? Porque, embora a destruição fosse muito grande, a tecnologia também era muito grande. E, portanto, a capacidade que nós tínhamos de produzir alimentos era cada vez maior. Não era maior per capita, mas ainda assim era maior. E, portanto, nós somos capazes de, digamos assim, criar uma situação em que havia, tipo, 9% ou 8% das pessoas que estavam em situação de fome do mundo. Até 2011. A partir de 2011, isso começa a crescer de novo e vai continuar a crescer. Quer dizer, nós temos clara consciência hoje de que nós chegamos num limite insuperável da capacidade que a sociedade tem de fornecer os serviços essenciais a ela própria, por causa desse modelo econômico. E um dos fatores fundamentais dessa questão, primeiro, claramente, é o sistema energético, né? Nós somos uma civilização baseada em queima de combustíveis fósseis. 80% da nossa energia primária ainda é fornecida, 80% ainda é fornecida por combustíveis fósseis. Mas a segunda grande questão, que é exatamente a nossa aqui, é a questão do sistema alimentar. Quer dizer, nós somos hoje um sistema alimentar completamente destrutivo e um dos fatores mais fundamentais dessa destrutividade é o fato dele ser globalizado. Nós temos que voltar para que a gente possa ainda reverter esse processo, nós temos que voltar a uma economia da proximidade. Nós temos que comer aquilo que é produzido onde nós moramos, e em pequenas propriedades, sem agrotóxico, ou com uso mínimo. É possível hoje você eliminar o agrotóxico. Não é fácil, não é imediato, mas é possível, sim. Existe tecnologia, existe sabedoria, existe ciência e experiência que nos permite, efetivamente, eliminar o agrotóxico, eliminar o fertilizante industrial nas condições brutais que nós usamos hoje, que é inclusive de desperdício, e que vão acabar nos rios, etc., vão acabar criando zonas mortas nos corpos d'água, etc., etc. Então, nós podemos criar uma agricultura que seja, em primeiro lugar, uma alimentação que seja, em primeiro lugar, baseada em nutrientes vegetais, porque carne é claramente o fator mais 90% do desmatamento da Amazônia por causa de criação de pastagem. Então, não sei se vocês conhecem o João Meirelles. O João Meirelles é um velho paladino dessa questão, e ele fala isso muito claramente. Você já comeu a Amazônia hoje? Né? Um artigo famoso dele, 2005, 2006. Né? Quando a gente põe um bifinho aqui no nosso prato em São Paulo ou no sudeste do Brasil, a gente está derrubando uma árvore lá. Nós somos a demanda daquela oferta. Né? Então, primeiro, um sistema alimentar baseado muito fortemente em nutrientes vegetais. Vai suprimir completamente a carne? Não sei, eu não sou nutricionista, não é, mas é evidente que o consumo atual de carne é completamente, inclusive do ponto de vista nutricional, errado. Inclusive do ponto de vista nutricional. E depois, além do fato que a carne que nós comemos é uma carne completamente... não tem nada a ver com aquela carne que o carinha no século XIX comia, ia lá no pasto, matava o boi e comia. Não tinha nada a ver com isso. Tá certo? Isso é uma carne cheia de antibióticos, cheia de toda a porcariada que você quiser. Então, em primeiro lugar, alimentação baseada em nutrientes vegetais. Em segundo lugar, uma alimentação baseada na proximidade, baseada naquilo que você come no território. Na tradição do território, havia uma tradição do território, essa tradição tem que ser restaurada. Né? Eu comia quando eu era... Não estou falando de antigamente, a época dos meus ancestrais, não. Eu, quando eu era criança, eu comia aquilo que era produzido em volta da minha cidade. Era isso que se comia, e ponto final. E era ótimo, não tinha nem problema nisso. Tá certo? Então, no Natal, a gente comprava, porque era o Natal, a gente comprava uvas verdes, porque eram aquelas uvas que eram chamadas, naquela época, uvas italianas. Né? Isso faz parte de uma memória. Vocês têm também cabelo branco, vocês devem se lembrar disso. Maravilha. Não tem sentido nenhum. Veja, qualquer pessoa, não precisa estudar o assunto. Vai na rua e pergunta para uma pessoa: tem sentido você plantar soja no centro-oeste ou no norte do país e exportar milhões de toneladas dessa soja para alimentar os porcos na China, ou os peixes no Mar Báltico, ou os frangos na Europa e assim por diante? Qualquer pessoa pode entender que isso não é assim que o sistema pode funcionar. O sistema não pode funcionar assim. É evidente que nós temos que desglobalizar o sistema alimentar.
certo? Quer dizer, não é possível você... qualquer pessoa de bom senso que não esteja ganhando dinheiro com isso, entende que esse sistema é um sistema falido, é um sistema que é falência múltipla de órgãos do sistema Terra, certo? Então, o sistema alimentar é tão nocivo. Não estou falando nem ainda da destruição da biodiversidade, da qual nós somos absolutamente dependentes. Nós estamos acabando com as abelhas. Olha, 90% da vitamina C que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para não ter escorbuto, etc., etc., vem de vegetais que são polinizados por insetos, na maior parte. Também é por alguns vertebrados, mas por insetos. Mas tanto vertebrados quanto insetos estão desaparecendo por causa do quê? Mais uma vez, por causa dos agrotóxicos. Então, é um sistema alimentar que está dando um tiro, não é num pé, ele está dando um tiro no coração dele. E nós temos certeza, eu tenho certeza, mais do que o meu nome seja Luiz, eu tenho certeza do seguinte, o sistema alimentar está em declínio. Ele ainda apresenta níveis no curtíssimo prazo. Agora já nem tanto, mas ainda de vez em quando apresenta níveis maiores de produtividade, mas acabou. Nós estamos numa via sem saída, nós temos que mudar de via, nós temos que mudar de trajetória, nós temos que mudar o sistema alimentar, temos que mudar o sistema energético. E temos que mudar também o sistema químico-industrial, de poluição. Então, esses três sistemas são os sistemas que estão realmente nos conduzindo a um colapso. É um colapso, e é um colapso que já está acontecendo. O colapso não é uma parede no qual você bate, o colapso é um processo. Esse processo já está em curso. Assim, eu tenho uma pergunta assim. Dentro desse rumo, né, que você está apontando, né, que a gente concorda e tudo, o que você acha das políticas públicas para incrementar a agricultura familiar? Outra, e depois, Luiz, eu gostaria de perguntar, eu já estou fazendo tudo porque aí você já faz os links, né? Depois do IPCC, publicado agora em agosto, é possível ainda, você ouviu alguém ainda colocar em questão que as mudanças climáticas são por conta de um movimento e uma etapa, um período do planeta Terra e não da ação do homem? Eu acho impossível alguém falar isso hoje, mas eu gostaria de saber, porque a gente nunca sabe. E aí, Não, por veja, último, o que você acha sim. da COP26? São 3 coisas assim de... Qual era a primeira mesmo, Angela? Desculpe. A primeira era... o incentivo à agricultura a familiar, agricultura familiar. o Não, então... incentivo à agricultura Sim. urbana. Sim, não, veja, eu acho que qualquer governo que mereça esse nome, não é o que temos hoje, qualquer governo que mereça esse nome, evidentemente tem que estar apoiado num incentivo de um sistema alimentar saudável. E não tem outra saída a não ser exatamente um sistema alimentar diversificado, portanto, desestímulo completo à monocultura. Né? Nós temos uma quantidade enorme de potencial alimentar, quantidade de vegetais comestíveis que existem é fantástico, tá certo? A Raquel estava falando nos indígenas. Eu me lembro de uma conferência que eu ouvi da Manuela Carneiro da Cunha, em que ela falava da quantidade de tipos de mandioca que os indígenas cultivavam, os mais diversos. Hoje nós estamos reduzidos, gente, a milho, arroz e trigo, tá certo? Que são extremamente selecionados do ponto de vista da sua produtividade e, portanto, são cada vez mais vulneráveis a pestes, porque eles vão ficando cada vez mais homogêneos do ponto de vista genético. E, portanto, vocês têm claramente um sistema alimentar extremamente vulnerável a pestes. O que leva ao quê? A que você tem que aumentar os agrotóxicos. É um círculo vicioso que nos leva a lugar nenhum, assim, nos leva à fome, nos leva à falta de comida, né? Nos leva à intoxicação e assim por diante. Então, políticas públicas baseadas numa agricultura diversificada, de pequena propriedade, com baixo nível de intoxicação, ou zero nível de intoxicação, é óbvio.
Não precisa ser um engenheiro, gente, não precisa ser, é só o bom senso, é só você tirar o dinheiro da cabeça. Tudo isso está baseado num tóxico, que é o pior dos tóxicos, que é o seguinte: o sistema alimentar subordinado à maximização da lucratividade. Se você tira essa variável, cai a cortina e você olha claramente o que está acontecendo. Tá certo? Agora, quem está ganhando dinheiro tem o poder na mão, tem a publicidade na mão, tem todo esse conjunto de coisas. Não tem saída. Se não houver o agronegócio, o Brasil quebra. Quebra nada, o Brasil quebra por causa do agronegócio. É o contrário do que eles dizem, é exatamente o contrário. O Brasil está quebrando por causa do agrotóxico. Agora, se você abrir os jornais, vão dizer, não, que a balança de pagamentos é fundamental, as exportações brasileiras, etc. Então, claro, porque isso aí significa o quê? Significa que tem gente que ganha dinheiro para isso, tá certo? Mas nem você, Raquel, nem eu, nem a Ângela estamos ganhando dinheiro com isso. E nós somos a sociedade brasileira. Tá certo? Agora, abre os jornais para você ver se esse discurso está no jornal. Não está. O discurso está nos jornais é de apoio ao agronegócio. Né? De apoio ao agronegócio. Então, bom. Políticas públicas em relação a essa primeira questão, é óbvio, tá certo? Quer dizer, qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser especialista, entende que nós precisamos de uma alimentação saudável, diversificada, sem agrotóxico. Tá certo? Que não tem sentido você fazer com que os territórios não sejam não procurem, pelo menos, ser autossuficientes. Né? A autossuficiência nem sempre é possível, mas a meta seria aumentar o nível de autossuficiência, e não o contrário. O contrário é fazer com que esses produtos, que antigamente se chamavam de alimentos, hoje chamam-se de commodities, que têm os seus preços regulados, inclusive nas bolsas lá de commodities de Chicago, etc., e que entraram no sistema de derivativos de mercados futuros. Não tem nada a ver com alimentação isso. Isso não tem nada a ver com alimentação. A alimentação é aquela comida que você põe no seu prato, come e não faz mal. Tá certo? E que foi produzido você sabe onde. Tá certo? E é fundamental também que nós eliminássemos, tanto quanto possível, os intermediadores. Ou seja, o consumidor tem que estar próximo do produtor. É o fulaninho lá da quitanda que recebeu a cenoura dele na semana passada ou ontem, tá certo? Lá aquele agricultor que estava na periferia da cidade, ou mesmo nas hortas urbanas. Toda uma questão das hortas urbanas hoje que estão sendo colocadas de forma muito forte, comunitárias, etc. Então, nós sabemos exatamente o que tem que ser feito. Aliás, nós sabemos essencialmente tudo que precisa ser feito. O que precisa é ser capaz de que a sociedade se organize para fazer aquilo que ela precisa fazer para ela mesma, certo? Então, o Brasil hoje está numa situação assim. Quer dizer, agora, a segunda questão, que é a questão do IPCC, Ângela, sempre vai haver gente que, obviamente, sempre vai haver gente que é desonesta e que vai receber dinheiro para falar aquilo que os caras do dinheiro querem que ele fale. Isso é óbvio. A gente pensa um governo que pode ser tão ruim quanto o nosso atualmente. Você pensa, não vai ter ninguém que queira trabalhar para esse governo. Não, está cheio de gente, está fazendo fila para ser ministro, para participar de toda a maracutaia, óbvio. Agora, tem cientistas que continuam falando isso também. Tem cientistas que sempre haverá, porque a ciência ela é claramente um sistema de diminuição de incerteza. Não é de produção de certeza. Produção de certeza é religião. Você vai lá no teu culto lá, eles vão produzir certeza para você. Tá certo? A ciência não é isso. A ciência ela tem um ponto fraco e o ponto forte dela. O ponto fraco é que ela não produz certeza, ela diminui certeza. O ponto forte é que ela pode evoluir, ela pode mudar, ela é feita para mudar. Agora, essas vozes são essas vozes que vão eventualmente desafiar o IPCC. Acontece que essas vozes são cada vez menos reconhecidas pela comunidade. A ciência não é feita por um cientista, a ciência é feita por uma comunidade de cientistas que se criticam o tempo todo, uns aos outros. Não tem ninguém que seja mais incapaz de se unir do que um cientista. Porque se você é cientista e eu sou cientista, o que é que eu quero? Eu quero dizer que você está errada. E você quer dizer que eu estou errado. Por quê? Porque é assim que a coisa funciona, é assim que a ciência avança. Ele vai testar a sua hipótese. E se a sua hipótese estiver errada, ele vai dizer, achei legal, achei que a sua hipótese está errada, a minha era melhor. É assim que funciona, e é assim que é saudável. Então, vai haver sempre algum cientista que vai dizer, não, isso aí tudo é bobagem, mas esse cara não tem mais reconhecimento nenhum. Por quê? Porque a crítica dele
não é capaz de pôr em causa o consenso científico. E o consenso científico sobre as mudanças climáticas hoje é um dos mais consolidados, um dos mais homogêneos que existe na história do saber, não é na história da ciência recente, é na história do saber. É do nível teoria da gravidade. Você vai encontrar um cientista que vai dizer que a teoria da gravidade é falsa, sempre vai achar. E é bom que exista um cientista que honestamente acha isso. Tá certo? Porque ele tem lá uma teoria dele, completamente maluca, tá certo? E não vai dar certo, certo? Mas ele acredita naquilo, e isso é bom que ocorra. Agora, ele não tem reconhecimento na comunidade científica, é isso que é importante. Então, desde os primeiros relatórios do IPCC, já é claro isso, tá certo? Que a comunidade científica hoje, a pesquisa sobre isso é bem interessante, quer dizer, 99,5, se eu não me engano, o número, posso estar errado, mas é de por décimos, dos trabalhos que foram recenseados, peer-reviewed, ou seja, que foram revisados pelos pares, publicados nas revistas científicas que têm esse critério, admitem 3 coisas. Primeiro, que o aquecimento global existe, ele não é uma ilusão. Segundo lugar, que ele é produzido pelas atividades humanas. E em terceiro lugar, que ele está acelerando. Então, isso pode estar errado? Pode estar errado. Mas é extremamente improvável que esteja errado. Tá certo? Então, se eu disser para você que você vai atravessar uma ponte, que tem 99,5% de chance que essa ponte caia, você vai querer atravessar essa ponte? Não, é melhor você entender que é extremamente provável que isso que está acontecendo seja efetivamente aquilo que é descrito pela ciência. Tá certo? Porque tudo pode ter alguma dúvida, não pode? Tirando a religião. Tudo faz parte. Então, é isso que é a questão. Quer dizer, então, as vozes dissonantes hoje, na sua quase totalidade, são vozes desonestas. Estão sendo pagas para dizer isso. E você vai ter um 0,1% de cientistas malucos que vão estar divergindo do coro. É normal que assim seja. Então, eu acho que essa questão... Agora, a questão da COP26... Hoje saiu no jornal, de resto, né? Saiu na BBC hoje, que vazou lá um documento da COP, mostrando que havia forte pressão de países como a Austrália, entre outros, não cito o Brasil, mas se o Brasil estiver lá, não me surpreende nada. Entre outros, a Rússia, a Austrália e o Japão, fazendo pressão para que seja retirado do documento preparatório da COP26 a ideia de que é necessário acelerar a saída dos combustíveis fósseis. A Arábia Saudita também. Arábia Saudita, Austrália, Rússia e Japão. Óbvio, a Rússia e a Arábia Saudita são entre os 3, 4 maiores produtores de combustíveis fósseis do mundo, né? Então, é óbvio. O Japão, porque é um país completamente dependente, depois de Fukushima, é um país completamente dependente do carvão, tem esse problema com a questão nuclear, que é fundamental e com razão, e são completamente dependentes do carvão, porque evidentemente eles não têm petróleo e eles não são um país que tem grande quantidade de recursos naturais. E a Austrália porque é uma das maiores produtoras de carvão do mundo, né? A economia dela está baseada na exportação de carvão. Então, são países que estão defendendo os sistemas econômicos, os interesses deles, tá certo? Então, a COP26 ela está muito sujeita a essas pressões. Agora, veja, desde 2015, quando houve a COP21 e o Acordo de Paris, os cientistas já sabiam, a maior parte dos cientistas já sabiam, que a ideia de você diminuir, de você conter o aquecimento global, como eles falam, bem abaixo de 2 graus Celsius na temperatura média global do planeta em relação ao período pré-industrial, envidando esforços para que ela se aproxime tanto quanto possível de apenas 1,5 graus Celsius, eles sabiam que isso aí, ainda, do ponto de vista das leis da física, ainda era possível. Ainda era possível sob a seguinte condição: vai haver o que eles chamam de um overshoot, ou seja, uma ultrapassagem de 1,5, e depois, através de tecnologias de recuperação, de sequestro de CO2 da atmosfera, tecnologias que não existem ainda na escala necessária, e cujas consequências a gente também não sabe muito bem quais são,
voltaria a cair para baixo de 1,5 graus Celsius. Então, do ponto de vista das leis da física e de uma certa aposta na tecnologia, era possível. Mas, do ponto de vista das leis, da combinatória das leis da física com as leis que regem o sistema econômico, leis aí entre aspas, ou seja, os interesses que estão em jogo, não era mais possível. E não é mais, e hoje claramente não é mais possível. Veja, tem um conjunto de ONGs aí que são muito, muito legais. Uma chama-se Bank Track, que persegue os bancos, né? Que persegue o rastro dos bancos. Outra que se chama Reclaim Finance, essa francesa. Tem várias, tem o Urquebart na Alemanha, etc., que fazem uma grande coalizão e rastreiam a quantidade de financiamentos e de subscrições de ações que foram feitas desde 2016, ou seja, desde o momento em que o Acordo de Paris entrou em vigência. O Acordo de Paris entrou em vigência em novembro de 2016. Mas desde 2016 eles perseguem, desde 2016 até 2020, 3,8 trilhões de dólares. 3,8 trilhões de dólares, 2 vezes o PIB do Brasil, mais do que 2 vezes o PIB do Brasil, foram investidos em combustíveis fósseis. Então, de novo, não precisa ser um gênio para entender, tá certo? Que essa questão está clara. Nós teríamos que ter... Os cientistas são completamente... Todos os 196, 197, 196 modelos climáticos que foram testados pelo IPCC, etc., mostram uma coisa em comum, que 2020 era o ano limite para que as emissões de gases de efeito estufa começassem a declinar. Elas não começaram a declinar malgrado a pandemia. Certo? Então, em dezembro de 2020, as emissões já eram maiores do que em dezembro de 2019. E em 2021, elas já estão... os 7 primeiros meses de 2021 já mostram que elas estavam maiores do que 2019. E em 2023, 2022, no que se refere ao petróleo e ao gás, em 2023, no que se refere ao carvão, elas vão ter superado 2019. Então, vocês querem que eu acredite no quê? Certo? Quer dizer, quem vocês acham que vocês podem enganar? Certo? Isso posto, nós sabemos hoje que nós não vamos mais ter chances de conter o aquecimento global nem em 2 graus Celsius, mas o que importa para nós, sobretudo, não é essa discussão. O que importa para nós é o seguinte, de conter no nível mais baixo possível. Porque cada 10º de grau que nós aumentarmos, os impactos vão ser exponencialmente maiores. Então, cada 10º de grau que nós conseguirmos evitar hoje, através de uma ação decidida, radical, de mudança social, etc., etc., aumenta as nossas chances de adaptação como espécie, aumenta as nossas chances de funcionalidade da sociedade, diminui o número de milhões de famintos e mortos por crises alimentares, por secas brutais, por furacões, etc., etc., etc. É um conjunto de impactos que são terríveis. Cada região do planeta tem maiores ou menores, né, faz uma seleção desses impactos aí, que ficam maiores ou menores. Né? Nos Estados Unidos tem os furacões, aqui no Brasil tem menos, tem também, mas tem menos, e assim por diante. Mas, no conjunto, nós somos todos impactados por isso. E esses impactos são muito fortes. Né? Você é otimista. Você acha que é possível adiar o fim do mundo para a nossa espécie, é isso? Eu acho que é possível. Eu acho que ainda é possível. É diferente de uma situação em que você olha no telescópio e vê que tem um meteoro e você não consegue tirar aquela trajetória daquele meteoro, certo? Se você fosse um dinossauro em 65 milhões de anos de Cristo, você tinha todas as razões para ser pessimista. Se você fosse otimista naquele momento, você era completamente idiota. Agora, não é completamente idiota ser otimista no sentido de que você pode mudar. Faz parte... Nós somos o meteoro, então a gente pode mudar de trajetória, tá certo? Agora, é muito difícil mudar essa trajetória. É muito difícil porque os interesses que estão em jogo são enormes, né? São enormes. E não é só apenas, sabe? Não é apenas assim. É também um conjunto de ricaços, de milionários, que estão defendendo deles e que estão defendendo muito bem o deles. É também, e que tem um poder enorme, né?
Mas é também uma dificuldade de mudar a mentalidade da sociedade mesmo daqueles que não estão ali para defender os seus interesses, mas que, de alguma maneira, têm uma inércia muito importante na visão de mundo deles. Então, eu estou falando de gente dos mais diversos tipos, mas inclusive de pessoas que estão profundamente preocupadas com isso, que estão genuinamente preocupadas com essa questão. Mas elas não perceberam ainda o nível, o extremo de gravidade do problema. Elas ainda acham que existe uma certa correlação entre a piora gradual do sistema climático e a melhora gradual do sistema de governança. E que pode haver um pequeno descompasso entre os dois, mas que, no fundo, tudo pode acabar bem. Eu sou de uma outra opinião. Eu sou de uma opinião que é a seguinte: se não houver uma mudança brusca, radical e imediata, e muito centrada na ideia de uma alternativa sistêmica aos modelos econômicos vigentes, nós vamos nos dar muito mal. E nós vamos nos dar muito mal, não é meu filho que vai dar muito mal, meus filhos que têm 19 e 17 anos. Sou eu que tenho 70. É daqui a 10 anos, se eu viver mais 10. Nós temos um último decênio agora. Esse último decênio é o decênio que não é que em 2030 o mundo acaba, não é isso. É que neste decênio é que vão ser possíveis tomar as decisões que permitam que o mundo não acabe. Então, esse decênio é decisivo. Porque se nós se mantivermos essa mesma atitude em 2030, aí sim, aí é meteoro. Não é? Por enquanto não é. Mas ainda dá para você conter significativamente esse processo. E é isso que para nós importa hoje. Bom, nosso programa é sempre muito curto, né, Gê? Então, nós temos mais uns 5 minutinhos. Você não quer fazer uma pergunta final? Acho que dá uma certa felicidade, é uma tristeza, e é uma felicidade ouvir uma perspectiva assim, de uma possibilidade da gente fazer alguma coisa, né? Porque às vezes também os problemas são tão grandes, tão complexos, que você fala, meu Deus do céu, eu vou sentar aqui e vou deixar acabar. Então, sabe, deixa a gente meio imobilizado, né? Então, e eu vejo, assim, na sua fala, né, uma esperança e um caminho para que a gente se mobilize efetivamente para fazer muita coisa, né? Mas o que você acha que é mais importante mesmo? Como que a gente pode... Ai, é tanta coisa, né, Luiz? Mas eu acho que como é que a gente pode se mobilizar para enfrentar isso aí, construir novos rumos mesmo, né? Olha, o Brasil em 1988, um congresso lá de biodiversidade que foi feito nos Estados Unidos, no Smithsonian, delimitou os 17 países megadiversos do planeta, com uma quantidade gigantesca de espécies endêmicas que só existem naquele território. O Brasil é o primeiro, é o mais rico país megadiverso do mundo. 5 desses 17 países mais megadiversos do mundo são amazônicos. Então, nós temos um tesouro, gente. Um tesouro que, até do ponto de vista econômico, é fundamental. Não estou interessado em muita economia, mas até quem se interessa por economia devia entender, tá certo? E eu acho que é legítimo se interessar por economia, não estou demonizando economistas, não é essa a questão. Mas, claro que existem questões mais importantes que a economia, mas a economia é importante também. E é isso que é importante a gente entender, que existe um potencial na conservação da Amazônia que é existencial e que é econômico também. Então, nós precisamos deter a destruição da Amazônia. Como é que nós fazemos isso? Política. É política, gente. Lembra da palavra política? Antigamente a gente falava, puta, ninguém mais aguenta falar em política, tá certo? Porque o século XX desmoralizou muito essa palavra. Com razão, as pessoas se cansaram da palavra política, porque a palavra política virou sinônimo de politicália, de politicagem, de todo tipo de imoralidade, mas a política é a coisa mais nobre que existe. A política é exatamente a capacidade que nós temos de estabelecer um caminho mais justo
ou menos injusto entre a cooperação e o conflito. Tá certo? Então, que é esse equilíbrio que foi rompida a relação de cooperação com o conflito. Hoje é só conflito, hoje é só o meu primeiro, o resto que se dane. Tá certo? Então, nós temos que voltar à política no sentido de um sentido de solidariedade, de identificação, de falar, não, veja bem, eu dependo do outro, e, portanto, eu tenho efetivamente que conciliar um pouco, e a única forma de você conciliar interesses é através da política. Isso significa o quê? Que nós temos que nos livrar do Bolsonaro, mas muito pior do que do Bolsonaro. Nós temos que educar as pessoas para entender o que significa o bolsonarismo. O bolsonarismo é a forma atual do fascismo, do princípio da autoridade e da exclusão do outro, da autoridade, da exclusão da negociação e do princípio da autoridade. As pessoas se armarem em nome de uma coisa que era um valor absoluto para nós, sempre foi, que era a liberdade. Eles raptaram os conceitos fundamentais do humanismo e colocaram eles atrás de fuzis. Então, veja, nós temos que mudar a nossa percepção do Brasil, nós temos que passar para uma ideia seguinte: eu não estou fazendo propaganda eleitoral para ninguém, eu só quero que não seja o bolsonarismo. É claro que eu tenho as minhas predileções pessoais. Se fosse para fazer propaganda, eu falaria, não, eu quero um governo de esquerda. É claro, muito além do PT, de resto. Mas eu sei que isso não é possível. Mas é possível, pelo menos, nós nos livrarmos do bolsonarismo, nos livrarmos do princípio do fanatismo, do ódio, do obscurantismo contra a ciência, do genocídio contra os indígenas. Né? Não sou eu que estou falando isso, gente. É o Renan Calheiros, que é um homem horroroso, é um homem que pertence àquilo que é de pior na política, mas até ele entende isso. Tá certo? Então, se até ele entende isso, gente, é possível que todo mundo entenda. Tá certo? Que nós estamos numa situação sem saída, nós precisamos sair disso. Nós caímos num ponto que é um ponto de ameaça existencial para a sociedade brasileira. E nós só vamos sair disso através da política. Acho que era isso que eu queria dizer. E menos carne, por favor. Mauro? Olha, achei sensacional a conversa toda, achei espetacular. Claro que fico um pouco apreensivo e preocupado com tudo que se falou. Eu tinha muito essa impressão já, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis. É isso mesmo, quer dizer, é muito dinheiro, quer dizer, nós vamos morrer de ganância, né? Nós vamos morrer de ganância. Esse é o problema. Eu acho que, por exemplo, o carro elétrico vai decolar só nos países escandinavos. No resto do mundo ele não vai acontecer. Por quê? Porque é muito forte a pressão da política pró-petróleo, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, Luiz. Eu acho que nós temos que resgatar a questão da política e convencer até os não fanáticos dessa realidade, né? Antes que o meteoro caia na nossa cabeça, né? Porque aí vai chegar um momento em que aí vai virar meteoro, porque aí não tem retorno, claro. Né? Não tem um retorno para você poder voltar atrás. E eu acho que esse é o nosso tempo. E 10 anos passa muito rápido, né? Exatamente. Aí, assim, você vai ter 80, eu 84, então aí nós já vamos estar já pensando em outras coisas. Exatamente, Mauro. Tá certo. Gente boa, infelizmente o Observatório da Mulher chegou no fim. Nós vamos ter que marcar provavelmente outros papos mais adiante, talvez, né? E, bom, eu queria me despedir e que todo mundo se despedisse. Eu que agradeço, Raquel, Ângela e Mauro. Foi um grande prazer conversar com vocês. Espero que essa conversa se repita brevemente. Também gostaria de agradecer demais. Acho que você trouxe muitas luzes, né? Tanto para entendimento quanto para ação, né? Para a gente se mobilizar. Então, obrigada, viu, professor Luiz? Obrigado a vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.